O pânico total está tomando conta agora da CDU federal e do SPD federal. O SPD está atacando a cordão sanitário. Na Renânia do Norte-Westfália, ela caiu completamente, 100% de aprovação para uma proposta da AfD. E todos nos partidos federais estão indo agora para as barricadas. É sobre isso que trata o vídeo especial de hoje. Eu digo que será muito polêmico. Se quiser apoiar o canal, fico feliz com um like e inscrição. Hoje vamos falar sobre nepotismo e 2 pesos e 2 medidas. Vamos começar direto falando sobre a 2 pesos e 2 medidas. Alguns dias atrás, houve uma proposta da AfD em Dormagen, na bela Renânia do Norte-Westfália. O AfD apresentou uma proposta e todos os partidos concordaram. Depois disso, o SPD ficou revoltado. Houve uma reportagem no Neue Osterburger Zeitung, onde um ex-governador disse: com textos, precisamos conversar com a AfD, não tem outro jeito. Manuela Schwesig disse ao mesmo tempo: sim, definitivamente é uma vantagem. Ela sim, como posso dizer, governo minoritário, ou seja, ela lidera um governo minoritário e ao mesmo tempo toleraria os votos da AfD se ela fosse nomeada ministra-presidente. E eu digo para vocês, isso vai ficar realmente absurdo hoje. Eu nem queria acreditar em tudo que chegou de notícias. Aliás, precisei pular na piscina de manhã, então o vídeo atrasou. No Deutschen Bundestag eu não queria acreditar em tudo isso de primeira, acreditar em tudo isso logo de cara, que provavelmente vai trazer muita coisa para os cidadãos. O Orquídea, que incentiva os cereais, não é um conto de fadas lésbico de novo, mas só se a reforma dos planos de saúde passar. Então, só se conseguirem maioria no Bundestag para a reforma dos hospitais é que estão definitivamente dispostos a abrir mão do aumento dos salários dos deputados por uma vez. Na segunda vez, porém, isso já não funcionaria mais assim, porque aí o mecanismo por trás já teria sido discutido. Agora precisamos alcançar um novo crescimento. E com isso, o ex-chefe do Parlamento Estadual, começa agora a deixar claro para o SPD que eles precisam urgentemente, porque algumas reformas também podem ser aprovadas com a AfD em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, dizer ok, querida AfD, se vocês apoiarem Manuela Schwesig como presidente do Parlamento Estadual, então talvez possamos trabalhar juntos com vocês. E aí eu te pergunto bem diretamente, vocês acham que isso realmente vai acontecer ou acham que isso já é mais uma surpresa? Foi uma mentira encoberta do SPD? Porque Manuela Schwesig, você chegou a conversar com o seu ex-chanceler? Por isso é perturbador quando justamente nesses dias o chamado cordão sanitário está sendo criticado em público. Quando se exige que a CDU e a CSU formem um governo minoritário. Um governo minoritário que então inevitavelmente dependeria do apoio da AfD. Isso não pode acontecer. Não, Manuela Schwesig não é da CDU. Ela quer isso para Mecklenburg-Vorpommern. Não, sim, é realmente assim. Acreditem em mim ou não? Procurem no Google, verifiquem. Ela disse seriamente que quer um governo minoritário e gostaria de, se a AfD realmente estiver disposta a apoiá-la como governadora, então também aceitariam maiorias variáveis, junto com a AfD. Assim como hoje, como há alguns dias na Renânia do Norte-Westfália. O ex-governador Albig, ou seja, aquele que estava lá antes de Günther, também disse: precisamos agora conversar com a AfD, caso contrário vamos destruir este país. E há de fato maiorias variáveis que poderiam ser alcançadas, entre outras, com o SPD e também ao mesmo tempo com a CDU, onde agora as reformas são inviáveis que permitiriam ao país seguir avançando. Qual sua opinião? Eu acho que, então, os partidos tradicionais deveriam primeiro mostrar que estão falando sério e aprovar no Bundestag algumas propostas da AfD que são boas para este país. E então, e só então, podemos continuar conversando sobre se talvez um cordão sanitário também possa ser rompido do outro lado. Bem, partidos tradicionais, vocês tentaram destruir a AfD, agora sentem-se aí. E sim, precisamos trabalhar com a AfD, então provem isso. E Olaf Scholz, ele ainda soltou mais uma, e sem querer eu já vou mostrar mais um trecho.
É exatamente essa diversidade que caracteriza a nossa democracia. A AfD combate essa diversidade. Eu realmente tive que me esforçar muito para, nesse trecho acidental que eu coloquei aqui, vocês sabem, foi simplesmente não, agora já está viralizando em todo lugar, sim. Não sei se o YouTube quer mostrar isso, então separei só alguns segundos desse trecho. Sim, rejeitamos essa diversidade. E quem ontem, e aí vocês conhecem o Ben Unscripted, ontem eu ouvi aqui, acho que o nome dele é Abu Chaka. Eu só consegui colocar as mãos na cabeça. Aí você percebe como esse país está acabado. E acima de tudo, o estrago que fizeram aqui ao longo dos anos. Então vale muito a pena ouvir Ben Unscripted. E ontem, com Abu Chaka, acho que é esse o nome dele, que explicou de novo como era viver nas casas do clã Remo e coisas assim. E por que as pessoas ficaram tão agressivas? O que foi causado ali? E se talvez não seria melhor resolver isso aqui na Alemanha? E eu sou definitivamente a favor de que isso pode ser resolvido. Escreva aí embaixo se você também concorda. Ou se prefere continuar tolerando essa diversidade na Alemanha. Muito obrigado. O que se espera alcançar com isso? Por que você recebe isso? Otto Mundo Roukiamo. Soldado. Muito simples, porque os eleitores do SPD, dos verdes e da esquerda estão indo embora ou morrendo. Escolha qualquer coisa. Ao mesmo tempo, os eleitores da CDU também estão morrendo. Imaginem só se esses 300 mil no começo e talvez agora mais 12 milhões depois não fossem naturalizados. Imaginem só o que isso significaria nas pesquisas eleitorais. Tem até um canal que faz o Tagesschau em linguagem simples, o que também destaca os melhores índices para SPD, CDU e os verdes. Não, o SPD está ruim em todo lugar. Só SPD, verdes e esquerda estão melhor ali. A AfD está na pior situação. Mas, analisando outras pesquisas, o quadro é drástico. E eu simplesmente cometi um erro no meu último vídeo. Não, hoje ainda não temos 30% na pesquisa de intenção de voto. Mas vamos esperar até segunda-feira. Logo sai a próxima pesquisa da INSA. Provavelmente em breve sai o próximo ranking de políticos. No ranking de políticos, isso é muito importante. Na emissora pública, quem fica em último lugar não é Friedrich Merz, mas sim Alice Weidel. E imaginem só, agora eles até foram além na emissora pública e carimbaram Söder com a mesma cor que Alice Weidel. Mas só um malicioso pensaria mal disso. Por que de repente eles dividiriam uma cor? Eu ouço a Weidel, então ela sabe exatamente qual é o desafio. Sim. Não nos associamos ao SPD nem aos verdes, mas sim à AfD. Essa dieta, o preto-verde, foi tão fortemente abordada e em seguida surge o próximo tema de guerra. Mas isso já foi. O discurso era Foi uma das mais fortes. Sim, e agora o Söder também. Ele fez umas declarações bem estranhas. Talvez devêssemos conversar com a AfD, talvez devêssemos dar um passo em direção a eles. Mais uma vez. No ouvido e estômago. Foi tudo 100% alinhado. Talvez essas pessoas estejam percebendo agora que um cordão sanitário é bastante antidemocrático. Porque você está excluindo o eleitorado? Sim. Mas não. Eu digo que isso se deve mais ao fato de estarmos em campanha eleitoral. Eles não vão conseguir, citação de Friedrich Merz, dar conta desse grande pacote de reformas até o dia 30. Mas já estão sendo feitos vários pequenos ajustes. Gente, eu não aguento mais. O gigantesco pacote de reformas vai estar concluído até 30 de junho. Bem, vamos fazer alguns pequenos ajustes. Deixa eu adivinhar. 30 de junho. Bem, a gente vai entrar em recesso de verão primeiro, depois esperamos as eleições e vamos ver como fica o orçamento. E ele tem que, no máximo, acho que em 13 ou 18 de dezembro, ser apresentado. Tem que ser entregue nesse prazo. E aí a gente pensa, poxa, será que conseguimos juntar esse dinheiro de alguma forma? Será que dá para economizar isso às custas do cidadão? Se sim, tudo certo. E se não, então talvez a gente pense de novo se não queremos excluir diretamente a AfD. Assim é muito mais fácil. O chanceler Merz já diminui as expectativas sobre as reformas e afirma que no pacote de reformas não haverá um grande estouro, apenas um processo. Ou seja, no verão vocês vão ter simplesmente só o verão, com um pouco mais de dificuldades do que antes.
E nenhum alívio, ou seja, só um pouco mais de peso, dá para sentir. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer com isso. E o outono das reformas, infelizmente, vai ter que ser cancelado, justamente por causa das eleições. E aqui, ontem tive uma conversa com meu vizinho. Quero resumir isso rapidamente. Ele aparentemente, a gente não entrou em detalhes, é do grupo do SPD. E ontem ele me disse umas coisas muito interessantes. Quero compartilhar isso com vocês novamente. Ele disse assim: se você quer saber o quão radical de direita é a AfD, e eu ainda nem conversei muito com ele, é só ler o programa do partido da AfD na Saxônia-Anhalt. Eu falei, isso é ótimo. Tive que ler por causa do trabalho. Vocês sabem o que eu faço. Eu li. Aí eu perguntei, qual é exatamente o trecho que é tão radical assim? Eu não li isso. Aí eu falei, tá, mas por que você me disse para ler então? Bom, tudo bem, mas aí continuou. Aí ele falou tipo, e Alice Weidel, essa é a pior de todas. Ela mora na Suíça e nem paga impostos aqui. Aí eu falei, não, peraí, até o checagem de fatos do ZDF já desmentiu isso. Eu falei, Alice Weidel mora aqui na Alemanha e paga impostos aqui. E até a emissora pública, ou seja, o ZDF Faktencheck, teve que confirmar isso. Aí ele veio com a próxima tese. Senão eu encerraria o vídeo aqui e passaria para a próxima tese. E aí eu disse para ele, falei, sim, eu ouvi 4 horas de Höcke. Eu disse, o que foi tão ruim assim? Talvez 1, 2 ou 3 declarações com as quais não concordei. Mas ao mesmo tempo, quero dizer, quando SPD e CDU exigem que mentiras na Alemanha sejam punidas, quando eu me comunico com outras pessoas, também não acho isso bom. Tipo, isso é o fim da picada. Eu falei, e se a gente conversar sobre a época da Covid, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então eu dei para ele umas tarefas de esporte. Eu falei, ei, você não pode me fazer um favor pro meu trabalho, né? Eu falei, você poderia talvez procurar para mim, tipo, realmente todo o contexto com a fonte, onde está escrito que eu finalmente poderia classificá-la como claramente de extrema direita, tipo, para mim mesmo, para eu finalmente ter certeza do que foi dito. E aí veio, sim, o nacionalsocialismo, um cocô de passarinho na história. Eu falei, sim, eu conheço o contexto completo. Na verdade, era mais sobre o período, porque aqui a Alemanha sempre, tipo, nós temos uma tradição incrivelmente longa. Isso começa lá atrás com os germanos e vai até hoje, onde temos uma cultura de diversidade muito colorida. E os nacionalsocialistas foram só um período muito curto. Eu falei, mas ei, por favor, procura isso para mim. E ele ficou a noite toda no celular pesquisando. Não sei se ele fez isso por mim ou se realmente queria. De qualquer forma, ficou quieto. Eu ainda falei para ele, tipo, olha, o filme Nuremberg eu quero muito ver no cinema. Acho que hoje à noite vou pegar minha e-bike e vou ao cinema. Minha esposa disse, não, em 14 dias as crianças vão estar fora. Vamos assistir juntos. Lá é descrito exatamente como se estabelece uma ditadura clássica na Alemanha, com desinformação e tudo mais. E eu não sei, você já viu o filme? Escreve aí embaixo para mim. Ele é bom? Vale a pena assistir? Eu ficaria muito interessado em saber. Agora desejo a vocês um ótimo Pentecostes.